Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, pastor Leonardo Chagas, da Igreja Evangélica Cristo Vive de Xaxim, sempre compromissado com um novo pacto de melhores e superiores promessas. Aquele pacto da nova aliança que Paulo pregou, que Paulo difundiu em todo o mundo. Meus amados, já compartilhe esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e mais do que isso, se inscreva no canal também. É muito importante você se inscrever no canal para que a mensagem da graça de Deus percorra por todas as mídias sociais. É importante que você se inscreva, compartilhe e curte. Meus amados, vamos dar continuidade ao estudo do batismo. O batismo é um estudo muito interessante. Eu não quero aqui contra-atacar ninguém, só estou dizendo aqui o que a Bíblia fala sobre o batismo. No primeiro vídeo que eu fiz, nós falamos sobre João Batista que batizava, que ele era da tribo dos Essênios, que a tribo dos Essênios vivia retirado de Jerusalém, que era um partido, como se fosse um partido político, era um partido, uma facção do judaísmo. Tinha os essênios, os fariseus, saduceus, zelotes. Tinha vários partidos judaicos, facções judaicas. E os essênios, eles tinham o costume de batizar. Eram eles que batizavam nas águas. E João Batista era mestre de cerimônia desta tribo, desta facção judaica. Essênios, eles viviam se purificando no deserto, viviam longe de Jerusalém. Ou seja, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, o batismo vigorava. Se fazia o batismo. O batismo é algo judaico. Teve lá. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, o batismo ficou completamente desnecessário. Então eu tenho que entender que eu não posso mais viver a antiga aliança, a aliança antiga. Eu preciso viver a nova aliança, a graça de Deus, as 14 epístolas de Paulo. A confusão que muitas pessoas fazem, até crentes evangélicos fazem, é misturar os dois pactos. Ela pega o Antigo Testamento com o Novo Testamento e mistura tudo. Não pode, não é assim. Eu tenho que viver o Novo Testamento. E não é o Novo Testamento inteiro, são as 14 epístolas de Paulo. Então, pastor, o senhor está excluindo a Bíblia, o restante dos livros da Bíblia? Não. Existem passagens no Antigo Testamento que têm evidências da graça, existem passagens nos livros sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que têm evidências da graça. Nós não excluímos a Bíblia, mas a doutrina que é para se viver hoje a igreja são as cartas de Paulo. E o próprio Paulo, ele fala sobre o batismo. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar. Você prestou atenção? Não me enviou Cristo para batizar. Mas, porém, todavia, entretanto, mas para pregar o evangelho. Então a missão de Paulo foi pregar as boas novas. A missão de Paulo foi pregar o verdadeiro evangelho. A missão de Paulo não foi batizar, porque isto era um costume antigo dos judeus. Doutrinas elementares do Cristo da carne. Então ele diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, se eu batizo, eu estou anulando a cruz de Cristo. Eu estou dizendo que Jesus não fez nada por mim, porque eu estou dizendo que o sangue de Jesus é incapaz de tirar os meus pecados. O sangue de Jesus é incapaz de tirar os meus pecados se eu batizar. Porque eu estou anulando a cruz de Cristo, porque na cruz do Calvário a Bíblia diz que o seu sangue removeu os meus pecados. O sangue de Jesus removeu os nossos pecados. É muito interessante, você que está vendo esse vídeo, estudar a Bíblia Sagrada. A Bíblia, eu falei isso no primeiro vídeo. A Bíblia não é somente para ser lida. A Bíblia é para ser estudada com afinco.
Então, meus amados, só existe um batismo que salva, e esse batismo é o batismo do Espírito Santo. Olha o que diz em Efésios 4:5. Há um só Senhor, há um só Deus, não existe a Trindade Celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é um assunto para outro vídeo, Trindade Celestial. Mas por enquanto vamos focar no batismo. Há um só Senhor, Senhor Jesus Cristo, que é o único Deus. Há uma só fé, que é o dom da fé, que é irrevogável. Não é a fé natural do antigo pacto, é o dom da fé que Jesus nos deu. E um só batismo do Espírito Santo. O próprio Paulo fala isso a uma igreja gentílica de Éfeso. Está aqui Efésios 4:5, só existe um batismo que salva, que é o batismo do Espírito Santo. Enquanto os cristãos não tiverem olhos iluminados, vão ficar focados no batismo das águas, que é totalmente desnecessário. Então, pastor, peraí, eu tenho uma dúvida. Pastor. Jesus disse assim, ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, Jesus realmente falou isso, mas ele não falou para os gentios. Ele falou isso para os judeus. É aí que eu falo que a Bíblia tem que ser estudada. Ele falou isso para os judeus. Ide por todo mundo e batizai. E quem crer vai ser salvo. Ele dá ênfase no crer no final. Ainda ele dá ênfase no crer, não no ser batizado é salvo. Se crer, vai ser salvo. É muito importante você prestar atenção nisso. Tá bom? Ele falou isso para os judeus. Só existe um batismo. Cristo foi batizado para cumprir a lei, não poderia negligenciar jamais as leis de Moisés. Quando você entende essa questão do batismo, você começa a ter olhos iluminados. Busque conhecimento da palavra, cresça no conhecimento da graça, entenda que os rudimentos do antigo pacto precisam ser deixados de lado, e ainda em Hebreus 6:1, ele manda deixar de lado o ensino de batismo. Hebreus 6:1, deixando de lado o ensino de batismos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Hebreus 6:1. Está bom? Então fico com esta palavra, que ela é importante para o seu conhecimento da graça de Deus. Um forte abraço.